Olá, hoje vamos fazer mais um unboxing, desta vez de um tarô recebido do senhor Giordano Berti. Giordano Berti é muito conhecido, inclusive de nós brasileiros. Ele é um historiador e professor de História da Arte. Ele é especialista, nesses temas relacionados à história do ocultismo e talvez um dos grandes eruditos quando o assunto é história e esoterismo, especialmente as artes divinatórias e entre elas o tarô. Vamos ver então o que foi que recebido de Giordano. Fazer um unboxing. Eu vou deixar, como sempre faço, no texto que acompanha o vídeo, eu vou deixar todas as demais informações sobre o contato, como que eu adquiri, enfim, como é que foi feita essa compra, e tudo mais que é relacionado, caso alguém mais se interesse pelo mesmo deck de cartas, pelo mesmo trabalho. O Giordano ele está em todas as mídias sociais que a gente tem aí disponíveis e é facilmente encontrado. Como sempre, a caixa é uma abertura à parte, porque sempre muito bem acondicionado. Como vocês podem ver, é uma caixa grande de deck, que a gente vai ver juntos agora exatamente o que veio. Embalada, papel de seda. Vamos ver aqui como é que nós vamos abrir isso. E chama-se o Tarô Profético da Bíblia. O Tarô Profético da Bíblia. Uma caixa em cartão, muito bem feita, com aquela fechadura que é por ímã, aplicação de camadas de papel dourado e mais a imagem da carta. O verso da caixa só tem essa ilustração, uma estrela, um sol, uma galáxia, não sei. E daí aqui dentro nós temos primeiro um bilhetinho simpático que eu vou ler depois dele, e foi enviado provavelmente por volta do dia 1º de junho. O bilhete está escrito no dia 31 de maio deste ano. Eu fiz essa compra, essa aquisição, eu fiz num pré-lançamento, ainda não estava completamente disponível, já tem bastante tempo. E vem um livreto, aqui, livro pequenininho, que com certeza vai trazer, esse é o Giordano, vai trazer todas as informações relativas a esse tarô. Nós vamos carta por carta, todas as cartas são ilustradas, na verdade. No final tem alguns dos materiais que ele mesmo produz, ele é um grande pesquisador, excelente qualidade o trabalho dele, alguns métodos de leitura, desde a carta do dia até o método das casas. Isso é bastante interessante. E aqui dentro nós temos o deck em si. A caixa realmente com ótima qualidade, a caixa é numerada e assinada. A minha, por acaso, acho que dá para vocês verem, ela é de número 040. 040. Severino Baraldi é quem provavelmente seja o ilustrador ou o editor. Vou saber mais depois lendo isso e ponham isso como informação no texto que acompanha o vídeo. Então aqui nós temos as cartas. As cartas são de grande tamanho, são maiores do que o normal. Mas de qualquer maneira bastante interessantes.
A ilustração, como a gente pode já começar a ver, é bastante... é bem colorida, mas obedece a alguns tons que me agradaram bastante já a princípio. Aqui nós temos o mágico, o mago, o bateleur. Então, vejam vocês, nós temos algumas construções, né, simbólicas, arquetípicas da evolução da humanidade, né, das muralhas da China, ao Coliseu, a Torre Eiffel, a uma pirâmide, a um castelo. E aqui nós temos a mão divina, né, criando o DNA. Bastante bonito. O verso é aquela explosão galáctica, né? Aquela explosão interestelar com essa mesma mão, a mão de Deus, com uma formação de cadeia de DNA. Então foi o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador. Bastante interessante, não? As figuras que nós mesmos construímos, erigimos, né? Classificamos e reverenciamos. O hierofante, o pregador. Olha que interessante, a bandeira do Brasil entre as outras bandeiras. Parece a sede da ONU, aqui no fundo. O Papa, né? Poderia ser. Temos aqui os enamorados ou namorados. O carro. A força. Lembra a Madre Teresa de Calcutá? O eremita. Alfa, ômega. A roda da fortuna. Uma estação espacial. A justiça. O pendurado. Né? Um campo de concentração. O sacrifício, né? A morte. A temperança. É uma alegoria que remete a um quadro muito famoso do banho de uma donzela assistida pelos velhos. O diabo. A torre. A estrela. A lua. O sol. A esperança, né? O julgamento. O mundo. E o louco. Daí começam as cartas de naipe, e começa pelo naipe de copas, o as, o 2, Santa Ceia ao fundo, né? O 3, o 4,
5 de copas, 6, 7, 8, 9, o 10 de copas. E nós temos o pajem, o cavaleiro, uma menção, né, ao cientista que leva as populações mais carentes, né, leva não só uma dose de amor, mas uma dose de a própria cura, né, cura do corpo e da alma. A rainha e o rei. Pentáculos ou ouros. Celebração da comunhão. O 3 de pentáculos. O 4. Cinco. O 6. O 7. O 8. O 9. E o 10 de ouros. O pajem, o cavaleiro, a rainha, lembra um pouco a Casa Rosada na Argentina? E o cabelo da rainha. Remete a alguma personagem histórico, real? E o rei de ouros. Naipe de paus. Arca da Aliança. O 2 de paus. Dois cegos atravessando a rua. Repara a situação. O 3 de paus. O 4. O 5. Seis. Sete. 7. 8. 9. 10.
9 de paus. Resistindo, né? E o 10 de paus. E por fim, o naipe de espadas. Perdão. Não é o naipe de espadas, mas sim esse jovem derrotando o gigante, né? Coisa bem bíblica, é o valete ou pajem de paus. Cavaleiro de paus. Rainha de paus. Rei de paus. Qualquer semelhança com o Lech Walesa? E agora sim, por último, o naipe de espadas. Temos o as de espadas, o 2, o 3, o 4, tempo de retiro, né, de afastamento, aqui uma verdadeira prisão pelos ideais, pelo ponto de vista, pela fé. Os 5 de espadas. O 6. Né? As pessoas, né, que abandonam seus países e são forçadas a buscar uma nova vida em outras águas, em outros espaços, né? Sete de espadas. Oito de espadas. Nove. E o 10 de espadas. Contraste, né, da pobreza e a riqueza ao fundo. Tudo isso é uma grande discussão. O pajem, o cavaleiro, o rei de espadas. Finalmente, a dama de espadas. Pessoal, eu particularmente gostei muito. Acho que esse tarô, esse deck de cartas, tem tudo aquilo que eu gosto num deck de cartas de oráculos. Ou seja, é aquela imagem que não é confortável, que nos tira daquele pensamento dentro da caixinha, né? Que nos leva a pensar mais a respeito daquilo que nós estamos vendo na imagem, né? Faz as associações necessárias e que nos obrigam a refletir.
ele, pela quantidade de imagens e de referências, ele realmente é um deck para ser longamente estudado. Sem dúvida alguma, o Giordano fez uma grande pesquisa iconográfica, né, de figuras do nosso século, né, para conseguir chegar a esse resultado aqui que é, na minha opinião, vejam bem, magnífico. Como eu disse a vocês, é exatamente isso que eu procuro quando eu compro um deck de qualquer oráculo. É aquele que me seja inspirador, que me obrigue a sair daquela zona de conforto, de ficar repetindo palavras do Dr. Schwartz, né? Ficar repetindo palavras-chave há muito aprendidas e às vezes até sem muita conexão com aquilo que a gente está vendo, né? Pede que a gente expanda mais a maneira da gente ver, perceber, olhar as coisas. Francamente, eu recomendaria a qualquer pessoa que realmente estude sério tarô. Não é um deck comum, fácil de ser jogado exclusivamente pela leitura das imagens. Claro que você precisa aprofundar mais no sentido do que as imagens dizem, né? ou procuram dizer. Ele vai um pouco além daquela coisa mais comum que nós temos, que também é válido, sem dúvida alguma, né? O importante é você conseguir empatizar com o deck, com a figura que o deck tem, e com isso conseguir fazer uma interpretação que seja o mais próximo possível, né, de uma boa leitura oracular. Seja ela da maneira que você entende, compreende o que é uma leitura oracular. Realmente, esse é um baralho que eu vou ter com muito prazer na minha mais que modesta coleção. Nem sei se posso falar que é uma coleção, não tenho tantos assim. Mas queria agradecer a vocês por terem me acompanhado. Mais uma vez, vou repetir que as informações a respeito desse deck de tarô chamado o tarô profético da Bíblia, ou seja, um tarô basicamente inspirado em cenas, personagens bíblicos, vai estar à disposição de vocês dentro do texto que está aqui no fundo, acompanha aqui o vídeo, o final do vídeo aqui no YouTube, tá bom? Para vocês, meu muito obrigado e até um próximo unboxing.